Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos ver as nações, na parte 2 desse estudo, como Deus conduz a história, guia os povos para a glória do seu nome. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. A gente já está juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus. Que bom que a cada semana você reserva esse tempo especial do seu dia para estudar conosco o ensino tão precioso das Escrituras, tal como eles estão registrados aqui e sistematizados no nosso guia de estudos. Eu também tenho profunda gratidão aos nossos companheiros de jornada que estão conosco aqui, compartilhando conosco insights preciosos da Palavra de Deus. Aqui à minha direita eu apresento o Gabriel, pastor Gabriel, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Bom ter você com a gente. Satisfação é toda minha. Pastor Werley Gomide, bem-vindo, Werley. Muito obrigado, satisfação estar convosco novamente. Amém, que bom. E o pastor Márcio Nastrini, bem-vindo, Nastrini. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui. Prazer nosso. Gabriel, você ora pra gente, por favor? Ora sim. Oremos. Pai querido, estamos mais uma vez aqui reunidos para abrirmos a Tua Palavra. Pedimos o auxílio do Teu Espírito e que tudo aquilo que nós estudarmos seja para o nosso crescimento espiritual e instrução em vida. Isso é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma das características centrais das profecias chamadas escatológicas, ou as profecias que se referem ao tempo do fim, é a interação do plano de Deus com as nações. As nações, elas são, em grande medida, instrumentos nas mãos de Deus também para a execução do seu plano e, paradoxalmente e até estranhamente, ao mesmo tempo, elas são, em muitos casos e em muitas medidas, agentes de Satanás para oprimir o povo de Deus. Nessa tensão entre ser usado por Deus e prejudicar o povo de Deus, nós encontramos o retrato do papel das nações na história da profecia. De fato, nós, ao longo da história, aqueles que gostam de olhar para o desenrolar do avanço humano ao longo das eras, é facilmente perceptível, nós conseguimos perceber sem muita dificuldade que as nações, elas ou podem fazer muito bem ou podem fazer muito mal. E como você bem disse, Vinícius, de fato, tanto Satanás quanto Deus acabam instrumentalizando as nações. E é claro que, da perspectiva divina, quando uma nação se dispõe a fazer a vontade dele, a ser usada como instrumento para o bem, ela abençoa e pode iluminar o mundo todo. Então, o grande conflito não é somente uma luta que se mantém restrita ao céu, à esfera divina, ou pelo menos entre Deus e Satanás. A luta está na terra, envolvendo a política, envolvendo os indivíduos, e a luta ela tem sido renhida, muito pesada ao longo das eras. E nós podemos, inclusive, nos nossos dias perceber como as nações permanecem empolvorosas, em constante conflito, e por vezes atrocidades são feitas e ainda assim é importante salientar que mesmo que o mal seja praticado, Deus ele estabelece limites, ele coordena as coisas e tudo acaba concorrendo para o propósito que ele tem para toda a humanidade, né? Excelente. E é muito significativo pensar, Werley, que Deus pensou esse mundo para ser uma família única dele. Mas em função da queda, houve a necessidade de ele separar um povo remanescente, um povo diferente, por meio do qual ele poderia de novo infundir o seu governo sobre toda a humanidade a partir dos princípios éticos e espirituais do seu coração, transmitindo para essa raça eleita, né? Mas, no plano original de Deus, como eu disse, era uma nação só. E esta nação seria regida por uma ordem original. O próprio Decálogo, os 10 princípios eternos e imutáveis do caráter de Deus,
que significativamente no Éden estavam resumidos numa ordem, num mandamento de Deus de não comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Sim, isso começa primeiramente com uma dádiva, né? Geralmente nós dicotomizamos e dizemos que Deus havia proibido de comer de determinada árvore. Há um fator interessante que tanto a árvore da vida, que perpetuaria a vida, veja, demonstrando que a vida não está originalmente no ser humano, ele dependia de algo externo, e isto era o acesso ao fruto da árvore da vida. Excelente. Correto? Ao lado dessa árvore estava a árvore da qual Deus dissera para eles: desse vocês não devem comer, desse fruto não, porque no dia em que comerem vocês irão morrer. Isso mostrava que a transgressão levaria à morte, que o acesso à árvore da vida perpetuaria a vida. Uma estava do lado da outra e uma vedaria o acesso à outra. Eles tinham franco acesso ao fruto da vida e também às outras árvores do jardim, o que indica o verso 16 do capítulo 2. Deus dera como um presente todos os alimentos e disseram: podem comer de todas as árvores, mas dessa eu digo para vocês, não comam. Se eles permanecessem obedientes, comendo de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, como obediência, porque era parte do mandamento, vocês precisam depender dessa fonte como indicação de que eles não tinham vida original neles mesmos. Eles permaneceriam não só no jardim, como gerariam uma nação santa, descendentes santos. Por quê? O Éden era a primeira escola, Jesus era o primeiro professor, Adão e Eva os primeiros alunos. Então era um processo de aprendizado moral, ético, de obediência, de relacionamento, de respeito para com o Criador. No momento em que eles decidissem tomar do fruto que Deus havia proibido, eles perderiam não só o acesso ao fruto que perpetuaria a vida, que era o fruto da vida, como também eles perderiam o ambiente perfeito para esse processo educacional. E perderiam também o privilégio de face a face comungar com esse professor que era o próprio Criador. Excelente. Aqui nesse texto, Nastrini, a gente vê alguns elementos, o Erlen já destacou alguns muito importantes, mas que revelam o propósito original de Deus para a humanidade. E como as leis de Deus refletem o seu caráter de amor. Mesmo aqui, ele diz: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Veja que o aspecto da liberdade está bem destacado aqui. Deus nos criou como seres morais livres para fazermos escolhas. Não nos criou como seres robôs, autônomos ou inteligências artificiais manipuladas por Ele, como ventrílocos. Não, Ele nos fez livres. Então vocês comam de toda a árvore do jardim. E a própria possibilidade de haver a não, digamos assim, obediência a essa ordem revela que nós fomos criados livremente. Um segundo aspecto muito importante nesse texto é que Deus permitiu que eles comessem de toda a árvore livremente. Ou seja, as leis de Deus não são restritivas, as leis de Deus não são negativas, as leis de Deus são afirmativas. Vocês têm liberdade para comer de tudo, porque tudo que eu criei é bom. Eu estou colocando uma restrição apenas. Isso lembra muito o princípio do decálogo, os 10 mandamentos. Veja que são 10 nãos para uma infinidade de sims de Deus. Então, Deus não está ali sadicamente restringindo a nossa alegria, o nosso prazer, como se criasse coisas boas para que nós não usufruíssemos dela, fazendo a gente ficar, usando a linguagem popular, babando diante de tanta coisa boa que Ele fez e não podemos. Não, vocês estão livres, mas cuidem apenas com aquilo que eu disse para não comer. Então, veja que aqui existe elementos muito próprios a respeito do caráter de Deus e de como Ele nos fez, né? Eu gostaria de encaixar isso que você colocou, e o Gabriel também, com a última parte do Werley, no sentido do propósito de Deus para formar uma nação santa. A lição de domingo, a parte de domingo do tema dessa semana, explora isso. Deus queria que eles crescessem, multiplicassem
e enchessem a terra, mas com um governo, como nós já dissemos na lição anterior, teocrático, mas através e por meio de juízes, sacerdotes e profetas. Deus seria o governador geral, mas haveria ali os seus liderados, né? Profetas, juízes e também sacerdotes. Essa nação não deu certo. Após o pecado, após de livre escolha e pelo livre-arbítrio desobedecerem à ordem, eles comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e então eles foram expulsos do paraíso. E daí começou a ser na terra colocado um modelo governamental que era estabelecer nações, algumas sob a regência de Deus, embora o povo de Deus muitas vezes apostatasse e seguisse as nações ímpias seculares, mas estabelecer nações contra o governo de Deus, como foram os vários povos. E daí o que acontece? Daniel 2, que nós vamos falar, Daniel 7, que foi também o tema, mostra que esses impérios tiveram ascensão e queda, nunca deram certo. E qual era a solução? A solução era finalmente retornar ao governo do reino de Deus, porque as nações não prosperaram. Elas se opuseram a Deus. Nós vemos isso em Daniel, por exemplo, na parte dos pés, de ferro e de barro, né? Que o ferro representaria o poder secular e o barro o poder religioso. Então, eles se misturaram em uma época, o poder político, secular, com o poder religioso, foi a Idade Média, mas depois não prosperaram. Mas no fim de todas as coisas, eles se unirão novamente, Estado e religião. Mas o reino de Deus vencerá. Uma pedra, né? Porque essa é a solução, é a pedra que veio e esmagou tudo. Se você vai a Daniel 11, você encontra o rei do sul e o rei do norte, né? E o rei do sul é o poder secular e o rei do norte é o poder religioso. Mais uma vez você vê um paralelo entre Daniel 2, 7, também no 11. E finalmente, diz que a única solução permanente é a nação divina, é o reino divino, que é o seu povo na Canaã celestial e após o milênio na terra renovada. É muito interessante o que você está trazendo, porque quando a gente volta para o Éden, em especial nessa primeira ordem que Deus deu à humanidade, ali estava estabelecido o pacto entre Deus e a humanidade. Esse pacto ele é muito importante porque ele apresenta como se dá a relação entre um rei suzerano, soberano, governador de todos, e reis vassalos, ou um rei subordinado, responsável por uma determinada geografia. É o caso aqui. Veja, Deus é o suzerano rei de todo o universo. Todos os domínios do universo servem a Deus. E ele colocou aqui na terra o ser humano na figura de Adão como rei deste planeta, subordinado ao rei superior, que é Deus. E o pacto entre eles se deu exatamente nos termos da obediência a essa ordem. Veja, você vai ter a minha proteção, você vai estar sob o meu governo universal, simplesmente se você não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. É assim que a gente mantém a nossa aliança. Tristemente, a humanidade resolveu se insurgir contra o governo universal de Deus ao descumprir essa ordem e a permitir que um outro suzerano usurpador assumisse o governo do planeta Terra, que é Satanás. Então, o que Adão e Eva fizeram ao comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, foi aderir à rebelião satânica e permitir que a Terra se tornasse o território terrorista do universo, contra ou se insurgindo contra o domínio de Deus. E o que é o plano da redenção? Como você mencionou, é Deus vindo aqui para resgatar a humanidade desse governo tirânico, desse governo rebelde, desse governo escravizador que Satanás fez nesse planeta, né? E restituir o propósito original dele, que é ter uma única nação e um único governante, que será a eternidade, o povo escolhido de Deus que lá estará. É por isso que o apóstolo Paulo disse que Jesus se tornou o segundo Adão, no sentido de que ele vai reinar neste planeta, no lugar
do primeiro homem. É por isso que houve a encarnação também, porque na encarnação Deus se torna homem para ser o rei desse planeta. E interessante notar também o aspecto que foi mencionado a princípio, didático. Deus queria que o primeiro casal compreendesse o seu amor, o seu caráter, o caráter divino, em um mundo perfeito, pela contemplação, pelo contato com Ele, e cada vez mais crescessem na compreensão desse Deus que é infinito. É uma compreensão que o ser humano, podemos dizer, jamais alcançará plenamente, é um constante aprender, né? Mas só que uma vez que o primeiro casal cedeu o domínio deste mundo, que Adão foi colocado no jardim para exercer domínio sob o domínio de Deus, soberano de Deus. Mas em saindo dessa condição, agora Satanás começa a existir um planeta que não mais está sujeito a ele. E agora reflete o caráter do novo dominador, que é Satanás. E a história do povo de Israel, ela ainda espelha, ou pelo menos reflete um aspecto também didático. Deus tentou amainar, aliviar a situação para o povo, mesmo quando ele rejeitou a teocracia e pediu que reis fossem estabelecidos. Basicamente, os reis deveriam continuar governando, mas também agora sob o comando divino, mas isso também não deu certo. E agora a humanidade ela tem aprendido de forma negativa. Como assim? No Éden era positivo, pelo contato com coisas boas, pela contemplação do amor, observando as obras criadas e tudo mais, eles teriam uma possibilidade de aprender positivamente. Agora a humanidade aprende de forma negativa, vendo as mazelas, as tristezas, as constantes falhas dos governos humanos e entendendo que não existe esperança neste mundo, não existe esperança em governantes humanos. A única esperança ela está além, está fora daquilo que existe nesse contexto. Então, até mesmo esse sofrimento, essa escola de tristeza, ela tem algo a ensinar à humanidade. E Deus espera que, de fato, nós entendamos que daqui nós não temos nada a esperar. Eu acho que a marcha das nações, a ascensão e queda dos impérios, ela não é, de maneira alguma, uma advertência de Deus somente para o mundo gentílico, pagão, mas é também para o povo de Israel. Dizendo, está vendo? Vocês rechaçaram o meu propósito governamental, né? O modelo governamental, olha aí o que acontece. Veja as outras nações, elas não prosperam. Então a advertência não era só para os ímpios, era também para Israel. Né? E também fica revelado que a base do governo de Deus é as suas leis que refletem o seu caráter. Então, a autoridade da humanidade, a retomada do domínio da autoridade à humanidade tem que ver com a humanidade se subordinar moralmente à influência do Espírito Santo. Quando o caráter de Deus é de novo visto na humanidade, o domínio é assumido aqui. Então, não existe essa separação entre o poder de Deus e aquilo que Ele faz na transformação do nosso caráter. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós estamos estudando esse tema poderoso da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja sendo beneficiado, aceitando também ser parte do domínio de Deus. É um intervalo bem rápido, não sai daí, o programa volta já já. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora no segundo bloco. E preste atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Deus ama muito você e deseja salvar você, e para isso Ele estabeleceu um plano de amor, o plano da redenção, a história da salvação, para que você possa encontrar o caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Com muito carinho, nós desenvolvemos e escrevemos uma revista para explicar esse plano em detalhes para você. E nós colocamos um título bastante impactante para você entender a gravidade do que está em jogo aqui. Céu ou inferno. E veja que aqui existe uma figura bastante emblemática, o ser humano no meio, de um lado Cristo, de outro Satanás, porque é exatamente isso que resume esse grande conflito pela vida. Deus querendo salvar e Satanás tentando nos destruir. Nessa revista você vai encontrar elementos muito importantes desse plano, como, por exemplo, existe predestinação, ou seja, existem pessoas que já foram predestinadas para ser salvas, enquanto outras já foram destinadas para se perderem? Porque veja, se for assim, existir predestinação, talvez não faça muito sentido a própria pregação do Evangelho, uma vez que as pessoas já estão determinadas para a perdição ou salvação.
essa revista, com base na Bíblia, vai ajudar você a entender esse ponto que está em disputa na cristandade. Outra pergunta: boas ações me levam para o céu? Você já parou para pensar nisso? A gente, como cristãos, é ensinado a fazer coisas boas, mas essas coisas boas, elas pagam o preço para a gente ir para o céu? Elas são responsáveis por isso? Isso emenda com um outro aspecto. O céu é de graça ou tem algum custo? Sabe, a gente precisa considerar esses elementos e muitos outros que aparecem nessa revista. Eu quero convidar você a ter esse material e nós estamos oferecendo gratuitamente. Não é que não seja uma coisa, que seja uma coisa qualquer. É gratuito, meus amigos. É igual a salvação. A salvação é de graça para você, mas custou o sangue de Jesus. Essa revista maravilhosa é de graça para você, mas custou o esforço e a doação dos anjos da esperança. Então, não perca a oportunidade de ter esse material que vai ajudar você a conhecer Jesus e seu plano. Pastor Vinícius, eu preciso. É agora. Então, faz o seguinte: para tudo e manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela. Você vai preencher um rápido cadastro e vai receber sem custo nenhum essa revista que vai abençoar a sua vida e a sua família. Vou continuar conversando sobre as nações na profecia. Nastrine, Daniel 2 é o texto base para a gente entender, né, essa sequência das nações, né? É o apêndice... Calibrador, né? É isso mesmo, Nastrine? Estou correto? Eu tenho essa chave comigo. Alguns dizem que ele é o gabarito-chave, né? Uhum. Mas eu tenho para mim que seria bom colocar um cognome aí. Olha aí. E Daniel 2 seria o apêndice calibrador. Nastrine, e suas grandes frases, Nastrine. Nós trabalhamos juntos um bom tempo na CPB, era muito bom ouvir as suas definições clássicas, né? Daniel 2 é o apêndice calibrador. Das profecias apocalípticas, né? Por quê? Porque há uma sequência, como já colocamos aqui, dentro do nosso método de interpretação profético, que é o historicismo. Opa! Né? E por que adotamos o historicismo? Porque os limites da profecia são os limites da história. Você só tem 4 capítulos, nos mais de 1.100 capítulos da Bíblia, de uma história sem pecado. Porque a história começou a ser história na queda, que é Gênesis 3, e ela vai até Apocalipse 20. Então, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 é fora da história do pecado. Então, os limites da profecia são os limites da história. Ela começa na queda, na entrada do pecado, e ela vai até o milênio e a consumação dos séculos e esse planeta restaurado. E daí você tem essa sequência em Daniel e em Apocalipse, mostrando esse paralelismo, né? Em que o tema profético se repete para ênfase e ampliação dos detalhes. Então, o que é Daniel 2? É um sonho que o rei teve, Nabucodonosor, rei de Babilônia, né? E então ele chama todos os sábios e faz a eles 2 pedidos. Primeiro, eu gostaria de saber, e vocês vão me dizer o que eu sonhei. Bom, todos nós sabemos que é impossível você contar para o outro que ele sonhou, porque ele teve um esquecimento. Como é que eu vou entrar dentro da mente dele e saber o que ele sonhou, né? Não sei que seja por revelação de Deus, como era o caso dos profetas. Segundo, eu quero que vocês interpretem o sonho. Então, aqui em Daniel 2, trocando assim em miúdos, foi essa primeira profecia que vai servir de gabarito-chave para as outras profecias na sua interpretação ao longo da história. Porque a Bíblia diz que, havendo profecias, desaparecerão. Então, o momento que terminar a história, termina as profecias também. Agora, o que nos ensina aqui? Ele sonhou com uma estátua, a estátua tinha 4 partes, e daí nessas 4 partes metálicas a cabeça era de ouro, e Daniel, quando interpreta, diz: tu és a cabeça de ouro. Então era o próprio reino babilônico, né? Os magos não conseguiram interpretar, mas Daniel orou a Deus, Deus mostrou a Daniel que o rei havia sonhado por revelação e deu a interpretação. Então ele diz: tu és a cabeça de ouro, depois de ti virá um outro reino, não será tão poderoso como o teu,
mas te abaterá. Então vieram o peito e os braços de prata, inferior ao ouro, porque os metais eram em ordem decrescente. E daí vieram os quadris, ou o quadril, de bronze ou cobre, significava o Império Greco, né? O Império Helenístico, Império Grego, e daí finalmente as pernas eram de ferro. Interessante que quando você vai a Daniel capítulo 8, você tem o nome desses dois outros reinos, tanto do peito e os braços de prata, quanto do quadril de bronze, porque a Bíblia é sua própria intérprete. Só que lá aparecem duas figuras, dois símbolos diferentes, um carneiro e um bode. E daí você vai ao verso 20 e 21 do capítulo 8, diz, o bode peludo é o rei da Grécia, mas o carneiro que teve o chifre quebrado, né, são os reis da Média e da Pérsia. Você só não tem o nome de Roma em Daniel, que é o império das pernas de ferro. Que viria depois, né? Mas quando você vai a Daniel 7, aparecem 4 animais, representando também Babilônia, Medopérsia e Grécia, e daí as pernas de ferro, lá aparece um animal terrível e espantoso, Daniel 7, 7. E daí diz que ele devorava tudo com dentes de ferro. E daí é um livro muito interessante de um cardeal historiador católico chamado Edward Gibbons. Edward Gibbons, que seria Eduardo em português. Ele escreveu Ascensão e Queda do Império Romano. E lá em várias partes ele menciona que Roma governou o mundo com imperialismo férreo. Portanto, você tem na história, por isso a nossa posição é historicista, para interpretar profecias, a interpretação disso daí, né? E ali mostra o quê? Os pés de ferro e de barro. E terminando, nessa questão aí, eles não se misturariam, o ferro com o barro. O ferro, então, significaria, depois, a extensão do Império Romano no sentido das tribos bárbaras, que eram 10 dedos, 10 reinos, lombardos, burgúndios, saxões, suevos, né? E tudo mais, visigodos, ostrogodos, que formou a França, a Lombardia, né? Formou também Portugal, formou a Espanha, os germânicos formaram a Alemanha. Então, eles não se misturariam, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas no fim vem a pedra. E daí nós voltamos ao tema das nações, que a nação divina e o governo divino vai imperar. Porque a pedra vem sem auxílio de mãos, exatamente à volta de Jesus, e ela bate nos pés, que é o ponto de apoio do corpo humano. Quebrem-se-lhe os pés e o corpo cai. Cortem-se-lhe os pés e você não fica em pé. Então, por que ela não bate na cabeça? Porque ela vem no fim da história, e ela bate no ponto de apoio das nações com seu governo que não deu certo. E daí enche, transforma num grande monte, e é o reino de Deus que nunca mais acabará. É interessante que você mencionou o historicismo, né? Nós falamos sobre Miller numa lição passada. Até então, após 1798, basicamente todos os teólogos aplicavam o método historicista, e não o futurismo, o preterismo. Isso veio a posteriori, né? Com raríssimas exceções, basicamente todo mundo usava o método historicista, né? Ele vem após a Idade Média, a Idade Escura, né, que termina no século XVIII com a Revolução Francesa. Então, aí vem através de Nelson Darby, né, e Scofield. Inclusive, no Brasil, é muito interessante colocar isso, há uma Bíblia que vem com funções futuristas, que é a Bíblia anotada. De Scofield. Que é a Bíblia em inglês de Scofield. Então, eles lançam todas as profecias como ainda vão se cumprir. E o preterismo, todas as profecias se cumpriram com o Império Romano. Então, você desloca a figura do governante eclesiástico romano da história. Daniel 2, você mencionou isso, apresenta uma degradação do mundo e das nações, que está refletida isso está refletido nos metais, que vão degradando. Ouro, prata, bronze, ferro, ferro com barro. Então há uma degradação. Isso mostra que a história humana vai definhando. Isso
curioso, Gabriel, porque os seres humanos, ao contrário disso, alguns têm otimismo em relação à história humana, né? Pensam que poderá haver um reino terrestre que poderá, de fato, ser melhor do que o que foi no passado, mas nós estamos vendo a humanidade decair, né? E nós podemos entender isso porque, de fato, Daniel é um apêndice calibrador. Porque ele também, essa profecia de Daniel 2, ela nos mostra, nos ensina a correta filosofia da história. Ou seja, a maneira como o progresso, não no sentido positivo, o avanço, ou pelo menos no avanço no sentido cronológico, ele aponta para uma degradação da humanidade. E, de fato, ali, quando nós observamos desde o período iluminista, um pouco antes do Renascimento, quando há um resgate da cultura grega clássica, uma valorização do homem, dos potenciais do indivíduo, e nós alcançamos a partir disso uma compreensão humanista das coisas, passando pelo iluminismo e todo o progresso científico, prático, tecnologia surgindo, facilitação da vida, várias coisas que mudaram a forma de o ser humano lidar com a ordem criada, tudo isso foi criando no coração, ou pelo menos no coração das pessoas, na sociedade, no mundo, um espírito um tanto otimista. Olha só, ainda mais quando se compara o contexto em que estamos vivendo com a história precedente imediata, que foi da Idade Média, que muitos chamam de Idade das Trevas, né? Uma idade em que ocorreram muitos problemas. E então essas pessoas, ao verem essa capacidade humana de avanço no campo da cultura material, vamos dizer assim, é um carro, é um avião, são medicamentos, tecnologias, máquina a vapor. Esse é o aspecto da cultura material. Eles se tornaram o quê? Muito confiantes em sua própria capacidade de melhorar o mundo. E então nós podemos dizer que desde ali o início do século XIX, final do século XIX, surgiu então no mundo essa perspectiva otimista em relação ao futuro. Mas só que qual é o problema? Nada melhorou. Nada melhorou. Pouco tempo depois vieram as duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, dizem que na Batalha de Verdun, cerca de 750 mil homens morreram ali, numa guerra de atrito, de trincheiras. Depois, findou a Primeira Guerra, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E ali a atrocidade foi muito maior. Surgiu, inclusive, a bomba atômica. Nós tivemos ali o Holocausto. E isso caiu como um balde de água fria em todo o otimismo precedente. Então, o que nós podemos perceber nisso? Nós não podemos nutrir uma antropologia otimista. Como assim? Que é isso? Uma visão positiva do ser humano. Um antropocentrismo, né? Não podemos colocar o homem no centro de todas as coisas. Uma vez eu ouvi uma analogia, uma comparação. Os seres humanos hoje, com toda essa capacidade tecnológica, é como uma criança de 3 anos em uma sala com um botão que ativa uma ogiva nuclear. O ser humano conseguiu obter, avançou, né, na cultura material, conseguiu desenvolver tecnologias, mas de forma alguma a sua maturidade, a sua espiritualidade, ela avançou de forma positiva. Ela tem, pelo contrário, só se degradado cada vez mais. Eu acredito sinceramente que todos nós conseguimos compreender isso na prática ao abrirmos o noticiário, vermos o que vem acontecendo no mundo. Coisas que reputávamos a uma perspectiva, a uma postura medieval, que são massacres, aconteceram há pouco tempo, atrocidades, barbaridades, e tudo tem acontecido recorrentemente. Isso nos mostra o quê? Que o mundo está em uma rota, em um processo descendente, um declínio. É interessante que tem um princípio na física que se chama entropia, que as coisas vão de mal a pior, né? E esse princípio tem a lei da termodinâmica 1 e 2. E até pela física você prova isso que o Gabriel acabou de dizer, que tudo vai de mal a pior, embora o humano tente e reinvente-se a cada momento, mas mentalmente, moralmente, vai de mal a pior. E eu vou dizer algo aqui meio filosófico. O mundo vai de mal a pior. E o pior é que a maioria prefere melhor o que é pior. É interessante pensar que, por exemplo, alguns, como já mencionamos em outros programas, o ser humano,
ele está numa situação em que a sociedade, por mais que nós pensemos que é possível haver uma sociedade justa, em que todas as pessoas dividirão tudo, como por exemplo Karl Marx, vamos compartilhar tudo. Só que esses pensadores, eles ignoram a palavra de Deus, o diagnóstico que ela faz da realidade, dizer que o egoísmo está no coração humano. É impossível, praticamente, com as próprias forças do... Não há solução sem humana. Deus agindo na vida do indivíduo, ele conseguir viver de uma forma pacífica em uma sociedade utópica. Então, ao eles se desvencilharem da Bíblia, entenderem enxergar, tentando enxergar a realidade com base na sua razão, na sua perspectiva limitada, eles se frustram ao perceberem que, novamente, a palavra de Deus está correta quando ela diagnostica a condição humana. Essas filosofias criadas, né, em paralelo ali à profecia, à abertura do tempo do fim, tanto o marxismo ou o evolucionismo de Darwin, elas são uma tentativa de dar essa solução para o ser humano, como foi mencionado aqui, centralizado no antropocentrismo. Humanista, né? O ser humano não tem resposta. Ainda que nós tentemos melhorar a sociedade, se tiramos a figura de Deus, não há como seguir. É verdade, a palavra de Deus apresenta Deus no controle da história, revelando que a humanidade caminha de mal a pior, mas que Deus tem um propósito, tem um plano de restauração do seu governo, do seu domínio neste planeta, e Ele faz isso por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que encarnou aqui nesse mundo, nos demonstrou como é a vida de um cidadão desse reino, para que nós possamos nos tornar também cidadãos desse reino que Deus está estabelecendo. E por isso Ele enviou também seu Espírito para escrever suas leis no nosso coração. Assim o governo de Deus será estabelecido, não pela força, não pela violência, não pela guerra, mas pela criação de novos cidadãos semelhantes ao Rei suzerano universal que é Cristo. O convite é para que a gente se torne esse cidadão. Então a gente está aqui exatamente estudando essa ideia, né, de que Deus tem um reino, um domínio e nós somos esses cidadãos. A gente vai fazer um intervalo bem rápido agora, não sai daí, o programa volta já já. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora para o último bloco do programa de hoje. Você já tem a sua lição da Escola Sabatina? A lição da Escola Sabatina é uma bênção. A gente compara com o maná de Deus. Sabe o que é o maná? É o pão quentinho que vem da padaria de Deus, que desce todo dia para nutrir a sua vida, para deixar você cada vez mais consciente do propósito de Deus, para ajudar você na caminhada nesse deserto abrasador que é o mundo, preparando você para encontrar com Cristo. Então a lição é muito importante. Toda ela baseada na palavra de Deus. É ela que organiza a nossa conversa aqui a cada semana. E eu gostaria muito que não só a gente aqui, mas que você também tivesse essa lição, que está disponível para todas as pessoas, independentemente da sua denominação cristã. Se você é adventista, se você é batista, se você é evangélico, se você é pentecostal, se você é católico, se é espírita, você pode ter essa revista que vai abençoar a sua vida. Você pode adquirir essa revista com preço muito baratinho, é módico esse preço, apenas para que você tenha acesso à palavra de Deus, na Casa Publicadora Brasileira, que é a editora que produz esse e outros materiais excelentes. cpb.com.br. Não se esqueça, você tem acesso a esse material precioso. Vamos continuar aqui a nossa conversa sobre o fluxo das nações. Daniel 2 apresenta o apêndice calibrador, né? Essa palavra vai pegar, hein? Apêndice calibrador. E Daniel 7 vai olhar para essa mesma sequência com outros símbolos, né? Como a gente vem enfatizando aqui, no método de interpretação historicista, não é a profecia que se repete várias vezes. Esse foi um princípio aí criado de maneira apócrifa por alguns teólogos, principalmente na virada do século XX, chamado princípio apotelesmático, que as profecias se repetem com eventos e fatos históricos diferentes. Não. Inclusive houve até um chamado Desmond Ford, né, muito famoso, professor de teologia e tal, que foi por esse viés aí. Mas no historicismo existem modalidades.
Então, uma das modalidades é filosofia da história. Outra modalidade, que foi a que ele absorveu, chama-se reocorrência. E outra modalidade, que é a que nós adotamos, chama-se modalidade recapitulacionista. Então, as profecias se recapitulam na sua história para ênfase e ampliação do mesmo tema histórico. É o caso de Daniel 7. Daniel 7 mostra os mesmos reinos que aparecem na estátua: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, esfacelamento do Império Romano, que não foi dominado por nenhum, mas ele mesmo se esfacelou através das tribos bárbaras e criou a Europa antiga, de onde veio o mundo atual. Em Daniel 7 aparece leão, urso, leopardo e animal terrível e espantoso, e esse animal tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? E então ali mostra o quê? Mostra também o Império Romano dividido. Então, vamos fixar bem, o método historicista de interpretação profética foi usado por Jesus Cristo, Mateus 24:15, por exemplo, pelos reformadores, tá? Pelos pioneiros do reavivamento dos séculos 19, etc., e é o método que nós utilizamos para interpretar as profecias de Daniel e Apocalipse. Então, em Daniel 7, a mesma sequência de impérios. Babilônia, representada pelo leão, Medo-Pérsia, representada pelo urso, que tem um lado mais alto que o outro, representando que a Pérsia foi mais importante do que a Média. Depois você tem o leopardo, que representa o Império Grego. Esse leopardo tem 4 cabeças. Foi a divisão depois da morte. Exatamente, entre os 4 imperadores que herdaram o domínio de Alexandre o Grande. E, na sequência, um animal terrível e espantoso, não encontrado na fauna, de tão terrível que ele era, quem sabe um dragão, alguma coisa assim, que representa o império subsequente, que é o Império Romano. Em Daniel 7, também apresentando um panorama ainda mais amplo, esse animal tem 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres estão análogos aos 10 dedos da estátua, que são as 10 nações europeias que você mencionou. Entre esses 10 chifres surge um chifre pequeno que vai representar um poder de natureza político e religiosa. Política porque ele é um chifre, religiosa porque ele tem boca que fala insolências, ele fala blasfêmias e ele se eleva contra Deus e contra o exército de Deus, conforme Daniel 7 Então, descreve. o que você vê no recapitulacionismo? Você vê o mesmo quadro repetido para ênfase e ampliação dos detalhes. Exatamente. Agora, Werley, é significativo em Daniel 7 que esses animais, essas bestas, elas emergem do fundo do mar. O mar é muito importante aqui porque é onde está o abismo, né? Local da habitação da grande serpente, que é Satanás. O Leviatã é uma serpente que habita os mares, representante de Satanás. E dessa origem sobem seres articulados por esse ser maligno, não é, que vão exercer domínio sobre o mundo, sob a suzerania da antiga serpente. Ou seja, a antiga serpente Satanás, que dominou o mundo no lugar, usurpou o mundo lá na rebelião do Éden, de Deus. Ele agora tem reinos que lhe servem. Né? E aí esses animais vão surgindo do mar como seus representantes. É uma contraposição entre aí a figura da terra com a figura do mar, certo? A figura da terra, geralmente ou frequentemente, representa um mundo ordenado, estabelecido, enquanto o mar representa nações gentílicas. Por exemplo, se nós usarmos a figura de um maremoto invadindo terras, o mar está colocando em risco a terra. Em desordem, né? Ok? Em desordem. Nesse caso aqui, o dragão usa água, símbolo de um mar, para poder destruir a mulher que está para dar à luz a um menino. Em Apocalipse 12. Sim. A figura de uma contrafação é a figura de perseguição. Ok? Os povos estabelecidos que são representados aqui por águas ou lugares como na Europa, que eram os lugares habitados, onde houveram as perseguições contra o povo de Deus, durante um longo período profético, que vamos abordar um pouco mais para frente, também houve uma terra, que agora, simbolizado como uma terra deserta, recebe a mulher, lhe dá resguardo para que ela tenha fôlego e sobreviva. Okay? Dentro da profecia, por exemplo, a terra, ela socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu a água lançada pelo dragão.
para poder destruir a mulher. Então a terra socorre. O que isso representa? Em 1620, o navio Mayflower, que saiu da Europa, em busca de uma terra onde eles pudessem expressar livremente a sua religião, sem interferência do Estado, onde o Estado seria separado da religião e cada um cuidaria de si, a mulher então teve fôlego para respirar e adorar a Deus de uma forma livre, sem alguém para lhe impor. Okay? Esse navio era pequeno, eram 102 pessoas a bordo e mais 30 tripulantes. Muitos deles morreram. Quando eles atracaram ali em Massachusetts, onde esse navio atracou em 1620, muitos morreram logo no início. Muitos morreram por epidemias durante o percurso e muitos morreram por conta do frio, da adaptação na nova terra. Mas aquela terra que surge com um princípio bem simples, como um cordeirinho, ela se torna posteriormente na profecia também um agente que exerce a mesma função da água para destruir e perseguir a igreja, o povo de Deus. Tem um dado curioso que você menciona, que Apocalipse 12 diz que o deserto é o local de refúgio da mulher. Ou seja, a igreja vai encontrar um local desabitado no qual ela possa ser protegida da ira e da fúria do dragão. Mas Apocalipse 12 disse que a terra engoliu a água que o dragão arrojou de sua boca. Ou seja, a terra abriu e a água que seria para, digamos assim, perseguir a mulher, para afogar a mulher, que é a representante da igreja, foi engolida e a mulher ficou em segurança. Então a mulher foi para essa terra, certo? Só que você mencionou, Apocalipse 13 diz que é dessa terra, curiosamente, surge uma besta. Parece aqui que a ideia de que a terra, ela fertilizou com a água que saiu da boca do dragão. Certo? A perseguição que o dragão lançou e a terra engoliu, fez surgir uma besta como uma planta desértica, vamos chamar assim, né? Unindo dois símbolos, e dali surgiu uma opressão dentro da própria terra, que é chamada de besta que emerge da terra, que é a própria nação que acolheu os pais peregrinos, vai se tornar opositora a esse povo que foi perdido. E isso está baseado na Constituição americana. É a Constituição americana que protege o Estado de perseguir a liberdade religiosa. A partir do momento que a Constituição americana é mudada, que foi estabelecido pelos pais peregrinos para proteger a religião e a liberdade de consciência e expressão, aí está preparado o cenário pronto para perseguir a mulher e tentar destruí-la, o que é descrito no livro do Apocalipse, na parte final. Né? Agora, nós não podemos esquecer rapidamente aqui, porque o Gabriel tem uma parte importante que ele vai colocar, mas rapidamente esse navio vem com os pais peregrinos que fugiram da Europa por causa da perseguição religiosa política, de não terem liberdade religiosa, porque a mulher aí significa a igreja pura. Sim. E as doutrinas puras. E essa água que o dragão arroça contra a mulher, são as doutrinas heréticas. Então eles vieram para buscar uma nação sem rei e uma igreja sem papa. Foi isso que eles vieram fazer. Uma igreja sem governo opressor e sem líder religioso. Interpretando então a profecia, essa nação que nasceu dessa maneira, ela vai romper com esses valores e esses princípios. E ela vai dar a mão a esse modelo não democrático, vamos chamar assim, de governo, e vai dar as mãos também a esse modelo religioso, em que um dominador religioso impõe um regime unilateral de religião e não permite que haja liberdade de consciência. Ele começa como um cordeiro, e depois ele se torna um outro poderio, ou seja, uma outra besta descrita no Ele é semelhante ao cordeiro, mas fala como dragão. Sim. Ou seja, é um cordeiro fake, né? É um cordeiro mentiroso. Gabriel, mas nessa nação surgiu um povo que tem que profetizar para o mundo. Né? Exato. Nessa nação, como é chamada também de Novo Mundo, ela ofereceu as circunstâncias propícias para que não só se desenvolvesse um espírito religioso de liberdade, em que as pessoas pudessem professar a sua crença, ela permitiu também que surgisse um povo, a igreja remanescente.
E é interessante que nós percebemos, entendemos a missão desse povo quando nós vamos lá para o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Ali no capítulo 10 do livro do Apocalipse, nós temos uma visão em que João vê um outro anjo, um anjo forte, descendo do céu. Esse anjo ele está envolto em nuvem, tem um arco-íris por cima da cabeça, o seu rosto é como o sol e as pernas como coluna de fogo. É interessante notar que esse anjo ele tem credenciais divinas. E esse anjo, ele também anuncia que não haverá mais demora. Se nós formos olhar no grego, nós entendemos que ele diz que não haverá mais tempo, significando que não haverá mais nenhuma profecia de tempo. Isso significa também que nós estamos nos direcionando para o fim. E esse anjo está com os pés sobre o mar e sobre a terra. Ou seja, ele está abrangendo o mundo inteiro, as nações inteiras. E esse anjo também faz com que João ele passe por uma experiência que representa a experiência do povo. Comer o livrinho, e esse livrinho ele é doce na boca e amargo no ventre, que nós entendemos como se referindo ao desapontamento. Mas só que esse povo que passa por esse desapontamento tem uma missão, que tem que ver com as nações, os povos e a pregação de uma mensagem crucial para o tempo do fim. Esse anjo é Jesus, ele domina sobre todas as coisas e quer reinar também sobre a sua vida. Esse convite está na Bíblia, e se está na Bíblia é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.